Olá pessoal, hoje o tema é sincretismo, talvez uma palavra pouco conhecida para você, mas muito presente nos nossos dias, inclusive nos nossos altares. Definição clássica de sincretismo segundo o dicionário. É um substantivo masculino, fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos, com uma releitura de seus elementos, ou seja, é algo que contamina aquilo que é puro, né? Então existe algo puro, algo contaminado. Quando você mistura essas coisas, e sabe que o adversário é especialista em misturar a verdade com a mentira. E chega um momento que você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. E de repente aquela mentira contada tantas vezes, como nós já falamos em vídeos anteriores, ganha o status de verdade, né? Então vou trazer aqui uma ilustração para vocês. Vejam aqui um copo e vamos colocar água nesse copo. Vejam, água limpa. É isso aqui que Jesus trouxe para nós, tá bom? Água viva, né? Essa é a pureza que nós temos que buscar. Essa água viva mata a nossa sede, transforma as nossas vidas. Vamos pegar aqui um texto da palavra de Deus. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, Jesus cansado. Então, se você tiver algum momento da sua vida que você esteja cansado, é importante você saber parar, né? Existe momentos na nossa trajetória que às vezes você se machuca e é como as feridas precisam de um tempo para cicatrizar, nós também precisamos de um tempo para nos recuperar, para tomar fôlego, né? Então não omita isso de você, não se furte disso, tá? É humano, é necessário. Se Jesus ficou cansado, imagina nós podemos ficar também, tá bom? Não é vergonhoso, né? Você dizer, preciso descansar, preciso de um tempo para mim, tá bom? Fica a dica aí. Pois cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. A hora sexta equivale aqui ao meio-dia, então é um horário de calor, é um horário quente, né? Então, veio uma mulher de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus teve sede, né? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, Jesus poderia multiplicar os pães, os peixes, mas eles recebiam recursos, inclusive Judas era o tesoureiro do grupo, por isso que ele roubava da bolsa, está aí na Bíblia também. Né? Tinham ido comprar mantimento. Jesus não fazia nada para si mesmo, né? E da onde vinham esses recursos? Vinha do povo, de ofertas voluntárias e em amor, tenho certeza disso. Disse então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? Jesus, ele quebrou paradigmas, ele quebrou protocolos, ele quebrou uma série de valores e conceitos da época e continua quebrando nos dias de hoje, quebrando preconceitos especialmente, né? Ele quebrou os protocolos, né? Eu lembro que não faz muito tempo eu postei no meu Instagram uma mensagem do Dr. Ray, do Robert Ray, né? Que inclusive se formou com louvor em Harvard, é um dos cirurgiões plásticos mais renomados do mundo, né? E ele falou, num curto espaço de tempo, questão de alguns segundos, ele falou sobre missões, né? Mas ele não rotulou missões mórmon, missão adventista, missão cristã, missão católica. Ele falou, façam missões, né? Ou seja, anunciem o evangelho. Ele inclusive se comoveu. E eu fiquei muito admirado com isso, que dificilmente alguém de alto poder aquisitivo, de prestígio, de renome, se permite mostrar essa fragilidade. Isso é um lado humano, que eu admiro profundamente quando os seres humanos agem como humanos. Eu estou de olho no meu gato, porque ele me trouxe um rato hoje. Hoje é aniversário dele, mas ele me trouxe o presente. Então ele desceu sem nada na boca, né? Prossigamos. Bom, então, eu achei aquilo super legal. E compartilhei na minha rede social. Teve gente que disse, Daniel, mas ele é mormon. Daniel, mas ele não é o mesmo, não é professa a mesma fé. Gente, pelo amor de Deus, quem somos nós para julgar? Jesus é o justo juiz, né? Mais uma vez fica a dica para você ler o livro Fator Melquisedeque. Vai expandir seus horizontes, fazer com que você tenha um novo olhar a respeito do amor de Deus, da sua extensão e da sua profundidade, né? E é interessante porque eu não vejo a congregação cristã do Brasil, por exemplo, ou adventista de sétimo dia, ou mormon, fazendo campanha de prosperidade, vendendo a porcaria ungida no altar, apoiando candidatos, né, que não professam a mesma fé, inclusive são antagônicos aos valores cristãos, ou lançando candidatos com promessas vazias, campanhas proféticas, né? Ai, que susto. Não, ele só está comendo a comida do cachorro. Não, tô meio tenso. Então,
Eu não vejo eles fazendo esse tipo de coisa, não vejo, né? E aí nós que nos dizemos cristãos, detentores e herdeiros do reino, fazemos um monte de presepada. Pastor rouba, mente, engana, tem inveja, tem fofoca, tem mexerico, tem mimimi, e nós achamos que nós vamos para o céu, né? Mas todo o resto do planeta vai para o inferno. Pois é. Enfim, né? Fazendo aqui um rápido parênteses. Olha só. Pegando aqui um outro texto, depois a gente volta nesse, tá bom? Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Quem é esse cara que entrou em Jerusalém? A multidão respondia, ele era conhecido. Esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e fez o quê? O profeta da Galileia. O que o profeta fez? Expulsou todos os que ali estavam comprando ou vendendo, comercializando. Vendendo a porcaria ungida, vendendo o manto sagrado, sabe essas coisinhas, né? Tenha discernimento aí. Derrubou a mesa dos cambistas que prometiam a prosperidade, um atalho fácil, né? E as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, não é clube, não é boate, não é bagunça, é casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Vê que nada de novo abaixo do sol, né? Ele era conhecido como profeta da Galileia, hein? Os cegos e mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou. E quando os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes eclesiásticos daquele tempo, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana, filho de Davi, eles ficaram o quê? Indignados. Por quê? Porque rolou ali uma inveja, né? O grande problema que eu enfrento hoje não é com o satanismo, né? É com os falsos irmãos, é com os líderes que muitas vezes se veem ameaçados quando você anuncia a verdade, líderes que faturam alto, vendendo ilusões, pregando a mentira, né? Então, interessante isso daí. Sabe que em pouco mais de uns 20 anos de ministério, nós estamos aí, eu já ia aos 50 anos de idade, eu já vi muitas coisas e já vivi muitas experiências, né? E, sinceramente, tem poucas coisas que me surpreendem nos dias de hoje. Mas esses dias eu fiquei maravilhado, com uma surpresa muito agradável. 15 pastores, aproximadamente, na minha rede social, no Instagram, escreveram para mim. Eu passei uma posição ali bíblica a respeito de oferta, de dízimo, de investimento no reino. E eles fizeram uma releitura. Puxa vida, Daniel, eu aprendi errado. A partir de agora eu vou começar a ensinar o povo a ofertar por amor. Não por medo de maldições e nem buscando recompensas, né? Quebrou o paradigma. Uns 15, 16 pastores, líderes escreveram para mim, homens e mulheres. Achei isso tremendo, incrível, o despertar da noiva. Jesus está voltando e está fazendo sinais e prodígios ao nosso redor. É só ser um bom observador, né? E lhe perguntaram, porque o satanismo, né, fazendo aqui um rápido paralelo, esses dias eu postei também na minha rede social o Macron andando sobre as águas, né? E a Bíblia fala, né, em Apocalipse, que as nações são equiparadas às águas, né? Tá andando sobre as águas, tem uma mulher de ponta cabeça e o sapatinho para fora, como se a mulher, que a igreja, estivesse afogada, estivesse neutralizada. E esse momento triunfante do satanismo e os 9 discípulos do anticristo e escambau 4 estivessem triunfando. Mera ilusão, tá bom? O diabo ele trabalha com meias verdades. Às vezes nós temos a ilusão de paz. A Bíblia já não fala? Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Pois é, vamos ficar atentos aos sinais, tá bom? E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Né? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor? Olha só, recém-nascidos. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo voltava para a cidade. Jesus teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Aqui é uma analogia, tá bom? É uma comparação a Israel, que não estava dando frutos naquele momento histórico, tá? Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-te e atira-te no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração verdadeira, oratória, não em pensamento, em oração, falar, verbalizar, se crerem, terem fé, confiarem e acreditarem e descansar no Senhor, receberão. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximou-se dele quem? O chefe dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo, e perguntaram, de novo os líderes, não era o satanista, não era o adorador de Baal, né? Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quantas vezes já me disseram para você, com que autoridade?
Você está fazendo isso, aquilo, ajudando ao próximo, aplicando o amor, ensinando a verdade, com a autoridade dele. Você deve honras a ele em primeiro lugar, não a homens. Não busca prestígio humano, porque isso aqui é temporal, é passageiro. A gente tem a eternidade lá para glorificar o rei. Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si, porque ficavam preocupados. E disseram, se nós falarmos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele, em João Batista? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então estavam numa sinuca de bico. E eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ou seja, nem sempre você tem que dar satisfação. Tem muito mimimi no nosso meio. Porque, Daniel, com que autoridade? Você está debaixo de alguma cobertura espiritual? Não, hoje eu dou cobertura. Então, um dia você é aluno, outro dia você é professor. Um dia você é recruta, outro dia você é soldado. Você está num vetor crescente, você evolui, você aprende, você se permite ser transformado. A lagarta se transforma em borboleta. Há um tempo para todas as coisas. Então, com pouco lhe direi com que autoridade. Jesus, então, ele não precisava da satisfação, ou do apoio, ou do prestígio dos líderes hipócritas do seu tempo, que era a grande maioria, que era contra ele. Jesus, então, não buscou uma zona de conforto. Deixa eu fazer um meio campo aqui, eu vou dizer uma coisa que agrade a gregos e troianos. Sabe essa história? Ficar em cima do muro, eu vou ficar aqui nessa zona, eu não quero criar polêmica com ninguém, eu não vou falar a verdade, eu não vou bater de frente com aquele líder, com aquela igreja, com aquele ministério. Se está pregando a mentira, eu vou falar a verdade sim. Jesus, ele tratava todo mundo com amor, mas ele chamou os fariseus hipócritas, de raça de víbora, de sepulcros caiados. É nosso dever ir contra o pecado e anunciar as coisas que trazem vida, vida em abundância, tá bom? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Jesus contando uma parábola para eles. Tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa e respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Esse aqui, Jesus estava no nível fácil. Sabe que nem videogame? Ele colocou no nível bico ali, fácil, moleza. E aí eles responderam. O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, rogo-te a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, quando vocês estão julgando todo mundo, a prostituta, o publicano, o cobrador de impostos está entrando no reino dos céus e vocês estão ficando para trás. Com essa capa de religiosidade. Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para nós como igreja, não é verdade? Então, veja bem, quem fez a vontade de Deus? Aquele que diz amém, aleluia, glória a Deus. Fica repetindo as coisas que nem um papagaio, ou aquele que vive o evangelho. Ou aquele que realmente procura se esforçar. E não vá atrás de oratória bonita não. Vá atrás de vida com Deus, de intimidade com Deus, de compromisso com Deus. Isso é água viva. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Então tem muita gente que crê em Cristo e procura se esforçar a viver a Cristo, e outros que se dizem líderes, pastores e até mesmo crentes. Viram essa marcha para Jesus. Quantos milhares de pseudo-cristãos estavam lá? Quantos cristãos verdadeiros estão? Passa na peneira. Quantos de verdade estavam lá? E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem, nem creram nele. Ouçam outra parábola. Nível mais difícil agora, nível médio. Jesus aumentou o patamar. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e constituiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximou-se da época da colheita, enviou servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e ao terceiro apedrejaram. Então enviou outros servos em maior número e os lavradores trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho. Nós somos os lavradores, tá? Enviou o seu filho, Jesus. Ao meu filho respeitarão, não é? Quem é o filho? Cristo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse não é herdeiro? E venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Crucificaram a Cristo. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quanto vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Porquanto, quando chegar o dia do juízo, o que Deus vai fazer com você? Que está brincando de ser cristão. É isso que Jesus estava dizendo para eles. O que é você está ignorando os mandamentos de Deus. E os próprios fariseus responderam no ímpeto ali.
Responderam: matará de modo horrível esses perversos que mataram o herdeiro, que crucificaram a Cristo, que não vivem nem pregam os valores de Cristo. Matará de forma horrível esses perversos e arrendará a vinha e os outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O reino de Deus hoje não é só dos judeus, é dos gentios também. É de você e é meu, desde que ele seja o centro da nossa vida. Desde que nós estejamos no centro da vontade dele, né? Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. A carapuça serviu. E procuraram um meio de prendê-lo, ou seja, está incomodando? Vamos prender, vamos apedrejar, é assim que faz. Está incomodando? Fala que é satanista. Está incomodando? Fala que é mentiroso. Está incomodando? Fala que é fraudulento. É mais do mesmo, sempre aconteceu. Está incomodando muito Jesus, né? Espalhe um boato aí que ele tem parte com Beelzebul, né? Não é assim? Procuram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões. Graças a Deus, hoje Deus tem colocado um exército ao nosso lado, que tem formado um anel de proteção com escudos de oração, joelhos dobrados, mãos estendidas para darem manutenção a essa trincheira. Faça parte desse pelotão conosco, viu? Soma com a gente nesse combate. Venha combater um bom combate ao nosso lado. Ora por nós, intercede por nós, investe nesse ministério, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Tá? Porque nós estamos anunciando a verdade, e há um preço altíssimo por se anunciar a verdade, especialmente no final dos tempos, né? E procuravam um meio de prender, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Está em Mateus 21, de 10 a 46. Vamos continuar no texto anterior? Jesus no poço, mulher samaritana. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu terias pedido, e ele haveria te dado água viva. Né? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, tu não tens com que tirá-lo, o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Cadê a água viva? Ela mostrou interesse. Cadê a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dos quais também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: tudo que beber dessa água tornará a ter sede. Sabe essas pessoas que vão para a igreja? Tem grandes ministérios, está tudo contaminado hoje. Os grandes estão contaminados, eu falo sem sombra de dúvida. Os menores muitas vezes preservam os valores cristãos. Mas as pessoas vão sedentas, né? E continuam saindo sedentas. Elas vão em busca da prosperidade e continuam pobres. Elas vão em busca da cura e continuam doentes. Elas vão em busca do milagre e continuam com uma vida medíocre. Elas vão em busca de alguma coisa que a preenche, elas continuam saindo vazio e correndo atrás do vento, como falamos no vídeo anterior sobre Sansão, andando em círculos, correndo atrás do rabo, né? Evangelho falso, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ao contrário, ou seja, aquele que tomar da água viva nunca terá sede. Você vai estar suprido. Está passando dificuldade? Tudo bem, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Está passando por um momento turbulento? Calma, Jesus vai acalmar a tempestade. Está passando por uma dificuldade? Jesus vai te ajudar nessa travessia. É assim que é, né? Então, olha só, pelo contrário, a aparência, pelo contrário, eu lembro que eu tive tanto problema com o revisor, graças a Deus agora Deus está colocando as pessoas certas no meu redor. Mas eu lembro que quando eu escrevi Filho do Fogo, o revisor cismou, não pode falar pelo contrário, que pelo contrário, tem que ser ao contrário. Gente, tem revisor que pega pelo em ovo, literalmente, né? Enfim, licença poética, dá uma olhada lá no meu Instagram, tem um destaque que explica licença poética, né? O escritor é um artista literário, ele tem a liberdade, sim, muitas vezes deformar, né, o português, né, mudar alguns valores em nome da arte, né? Você não pode chegar lá na pintura de Picasso, isso aqui não tá bom, isso aqui é cubismo, não é bem assim, isso aqui tá desproporcional, não, mexe na moldura só. Enfim, não tem nada a ver com o texto, mas vamos em frente, né? A água que eu lhe der, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, jorre para a vida eterna. Então, se alimenta da água viva de Jesus, da palavra pura e verdadeira, você vai ter vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e nem venha mais tirá-la. João 4, de 5 a 15. Mas o que fizeram com a água viva? O que fizeram com os valores de Jesus?
Qual o sincretismo? Porque o diabo tentou matar os valores cristãos. Durante séculos, os cristãos foram perseguidos. Repara, né? Durante cerca de 300 anos, os cristãos viveram a Cristo e os valores de Cristo. Até o ano 313, Edito de Milão, 325, Concílio de Niceia na Turquia, o Imperador Constantino, né? Reforma e tudo mais, e traz aqueles valores cristãos contaminados. Cristianizaram valores romanos ali, contaminados. Quer dizer, o sincretismo já começou ali, né? No berço da Igreja Católica Apostólica Romana já nasceu com o sincretismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Agora tem um monte de caminho que te leva à sala do trono. Tem aquele santo, tem aquele outro. O Império Romano era politeísta. Depois disso, vieram as cruzadas que perseguiram os muçulmanos, veio a Inquisição que matou muita gente inocente. Quer dizer, um sistema contaminado é uma praga. Você mata em nome de Deus, você julga dizendo falar em nome de Deus, você deprecia o irmão dizendo falar na autoridade de Deus, mas Deus é amor. Como é que pode essas coisas? Alguma coisa está errada nessa equação, né? Vamos ver o que Paulo vai falar um pouco mais adiante. Vamos pegar alguns textos de Paulo. Espero que vocês suportem um pouco da minha sensatez. Paulo fala, suporte da minha insensatez. Olha que Paulo mostra um coração especial aqui. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Me deixa eu apresentar para vocês Água Viva. Sair da caixa às vezes pode levar um tempo, né? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, né? O zelo que eu tenho por vocês, de fato, diante de Deus, é um zelo que vem dele. Não é produzido no homem, não é produzido na minha força, na minha vontade. Eu amo a sua vida. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de vocês. Puxa, Daniel, o vídeo me abriu os horizontes, expandiu a minha fé, renovou o meu amor, está transformando a minha vida. E eu faço questão de mostrar também a minha humanidade, as minhas falhas, as minhas limitações e dizer que se nele eu posso, você também pode. Nele nós tudo podemos, né? Eu lhes prometi um único marido. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, veja o que Paulo fala, o que eu receio, e o que eu também receio, e eu quero evitar, posso fazer minhas as palavras de Paulo? É como assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção de Cristo. Ou seja, a mente de vocês seja contaminada, né? Pois se alguém vem lhe pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, um Jesus que vende a porcaria ungida, um Jesus que só oferece milagre, que não oferece renúncia, que não fala em santidade, não fala em transformação, não fala em perdão, alguma coisa está errada nesse cristianismo, né? Que julga os outros, que condena, sentencia, né? Enfim, né? Você vem lhe pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ou seja, é muito fácil vocês aceitarem a coisa podre, não é isso? A coisa podre, porque ela afaga o coração. Olha, você não precisa nem nada, você compra a porcaria ungida, compra a Bíblia profética, entra na campanha da prosperidade, e todo esse monte de balela, e o ato profético, o avivamento do Brasil, as coisas vão de mal a pior, gente. Mal a pior. Te prepara, porque o negócio vai ficar feio, né? Então vocês suportam facilmente, ou seja, vocês suportam aquilo que é podre. E vocês estão em dificuldade de aceitar água viva? Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Jesus trouxe isso aqui pra gente, água limpa. Tá? Aí o que é feito? Vou colocar aqui Nescau, simbolizando. Ó. Vê? A água fica suja, ó, turva. Tá? É isso que eles estão oferecendo para você, água suja. Imagina que é terra, não Nescau, tá? Nescau ainda é gostoso. Terra, uma água barrenta, que vai te infectar. Se você beber dessa água que está envenenada, que está contaminada, você nunca vai crescer. Você nunca vai sentir paz. Você nunca vai estar liberto. Você nunca vai alcançar nada. Porque você está se alimentando de uma fonte contaminada, sincretismo. Se alguém lhe apresentar o Evangelho, um Jesus que não é aquele que pregamos, um Jesus que não é aquele que está nas Escrituras, abandone isso, abandone o barco, saia enquanto há tempo, porque o justo juiz vem. O que ele fez? O que os fariseus responderam? Olha, o que o dono das vinhas vai fazer com que nós matamos o herdeiro? Vai punir com severidade. Imagina, né? Então eles entenderam, eu estava falando deles. Entender a conexão. Está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Jesus está vindo. Ele vai cobrar a fatura, viu? Tudo aquilo que você fizer, cada olhar de desdém, cada gesto de desprezo, cada momento de avareza, cada ambição, cada fofoca, cada inveja, cada mimimi, Deus vai cobrar da sua vida. E o que você vai dizer quando estiver diante do Rei dos Reis, do justo juiz que criou céus e terra? O planeta Terra é tão pequenininho. Quando a gente fala em miríades de anjos que vêm na batalha final,
Isso é uma pequena fração dos exércitos angelicais, sabia disso? Não é todo o exército angelical que vem para a Terra na batalha final, não. A Terra é um ponto no universo, né? Então vamos deslocar uma pequena parte para resolver esse problema aqui, né? Para equacionar essa situação aqui, para que o Apocalipse se cumpra em nossas vidas como Jesus veio e se cumpriu na minha vida e na sua vida. E vai acontecer, vai acontecer. Mas o exército celestial é imensamente maior do que você pode imaginar. A casa do Pai tem muitas moradas, você não consegue imaginar a dimensão do céu. A gente às vezes imagina uma Jerusalém celestial, uma tapera, né? Não. Inimaginável. Eu tenho procurado buscar de Deus inspiração para no novo livro nosso, A História de Mitri, a ser publicado pela editora Planeta, na Bienal do livro deste ano, agosto de 2018, vamos ter um pré-lançamento, ou seja, a editora fazer um pré-lançamento, o livro físico não estará pronto ainda, eles estão preparando o livro, vai estar pronto acho que provavelmente em setembro, outubro de 2018, mas já vai ter um pré-lançamento, tá? E quem comprar antes vai ter alguma vantagem ali que a editora está estudando. Mas eu tenho procurado colocar nesse livro, na História de Mitri, essa expansão de reino para você, porque muita gente limita o amor de Deus, limita a grandiosidade do reino, limita até o tamanho do céu e a quantidade dos anjos. Então veja bem, batalha final, vem muitos anjos para a terra, e muitos já estão aqui. E sendo que a menor parte se rebelou, a terça parte, mas a grande parte está no céu, né? E eles estão lá cumprindo missões também. Bom, vocês suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Superapóstolos. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso, olha só o que Paulo está dizendo, eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, eu tenho conhecimento, eu não sou tolo, tá? De fato, já manifestemos isso a vocês de todo tipo de situação. Será que eu cometi algum pecado em humilhar-me a fim de elevar-vos? Pregando gratuitamente o Evangelho de Deus, gratuitamente, as ofertas que Paulo recebia eram voluntárias. Ele não recebia dízimo das comunidades, fica claro isso, tá? Ele agradece aos filipenses, finalmente vocês lembraram de mim, ele recebia ofertas voluntárias em amor. Paulo em momento algum taxa 10%, 20%, 30%, prosperidade e escambau. Paulo não fala sobre isso. Ele simplesmente fala, cada um dê segundo a sua prosperidade, oferte em amor. Precisa de manutenção? Precisa, trincheiro precisa de manutenção, mas é por amor. Esse é o elo que nós temos com a Eterno, é o amor, né? Despojei-me outras igrejas, recebendo dela sustento a fim de servir-vos. Né? Ele recebia sustento, mas oferta voluntária, em amor. Quando estive entre vocês, eu passei por alguma necessidade. Não fui peso para ninguém, não quis ser peso. Pois os irmãos, quando vieram na Macedônia, supriram aquele que eu necessitava. Outros me supriram. Então eu tenho hoje um grupo de ovelhas. Quem segue a gente nas redes sociais sabe disso. São poucas. Eu não dependo da manutenção dessas ovelhas. As ovelhas não precisam ofertar todo mês, né? Se Deus tocar no coração, oferta. Mas não é uma obrigatoriedade. O que me sustenta vem da mão de Deus e vem do mundo inteiro. Porque nós temos ovelhas e filhos na fé por todo mundo, né? Então, Paulo dizendo, os irmãos da Macedônia me supriram naquilo que eu necessitava. Irmãos dos Estados Unidos, irmãos de vários pontos do Brasil, irmãos do Japão, têm nos suprido nas nossas necessidades também. E eu sempre vou continuar fazendo esses vídeos gratuitamente para você, para a honra dele, para edificar sua vida, tá? Não tem taxa aqui. Tudo que é feito, tudo que eu faço na minha vida, eu faço pautado no amor, né? Porque a minha herança não está aqui na terra, meu tesouro está lá nos céus. E esse tesouro que você tem que buscar na sua vida, viu? Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém da região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque eu não os amo? Deus sabe que amo. Né? Eu continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidades àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas que se lhe orgulham. Ou seja, eu vou continuar anunciando a verdade. E não importa o que falam de mim, não importa que me apedrejem, que me prendam, que me açoitem, é isso que Paulo está dizendo. Pois tais homens são quem? Falsos apóstolos. Está assim nos dias de hoje, pululando, obreiros enganosos, obreiros fraudulentos em algumas traduções, fingindo-se apóstolos de Cristo, fingindo-se líderes, fingindo-se pastores, fingindo ser crente, mas não é. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Está cheio de gente que entrou para ser pastor como profissão e não como chamado. Sabe, é chamado. É chamado. Ou você serve ao reino por chamado e sabe que ele vai cuidar de você. Se você entrar como profissão, tem igreja que tem meta para bater, né? Eu tenho muitas, né? Tem meta para bater, bate meta. Se você não arrecadar X por mês, você está fora. É uma empresa, é uma empresa. É lamentável isso, né? E todo o sistema, as plataformas estão montadas. Eu já cansei de falar, meus irmãos, o nosso STF declinou
a questão de fazer urna no papel, né, a votação no papel, é urna eletrônica. Né? Bill Clinton já se manifestou, poxa, eu não gosto de urna eletrônica não. Na Europa, nos Estados Unidos, tudo é papel. Aqui, o candidato de 2018 já está definido. As peças já estão marcadas. Por quê? Eu posso impedir? Não pode. Você não pode impedir o apocalipse. Você não pode impedir a tempestade. Nós temos que nos preparar para ela. E eu só vou estar pronto se eu tomar fonte da água viva. Água contaminada não me prepara, vai me deixar doente, vai deixar uma igreja doente. Igreja doente não combate, soldado ferido não combate. Eu quero que você tenha vida e vida em abundância na sua vida, meu irmão, minha irmã. Te prepara. Se alimenta de uma fonte limpa, tá? Não deixa de contaminar o seu coração, não, viu? Nem com orgulho, nem com soberba, nem com raiva, nem com vingança. Ao fim dele será que as suas próprias ações merecem, ou seja, aquele que está brincando com Deus, a fatura chega, a fatura chega. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam, como recebem o insensato. Se vocês consideram Daniel louco, me recebe, assim como você recebe aquele pastor que te rouba, que mente, que engana. É isso que Paulo está dizendo, escuta o que eu tenho a te dizer. Né? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, deixa ele trazer discernimento, a fim de que eu mergulhe um pouco e ostentar esse orgulho. Não estou falando, segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Mas por serem tão sábios, suportam a boa vontade dos insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora. Não é verdade? Não suporta? Vê se falam mal daquele pastor ladrão. Não, tá cheio, rebanho, milhares de pessoas, lota estádio por aquele que te oferece a prosperidade, a unção, o milagre, não é assim? Né? De fato, vocês suportam quem te escraviza ou explora. Olha só que coisa antiga isso daí, né? E quem se exalta, ou quem se exalta ou lhes fere a face, ou quem é orgulhoso, ou quem te fere, as pessoas o suportam. 2 Coríntios 11, de 1 a 20. Evangelho raso, muitas vezes, contaminado, muitas vezes mais fácil de ser aceito, porque não tem renúncia, não tem confronto, não tem privações, não tem preço. O que fizeram com a água viva? Sujaram, mancharam, contaminaram. E essa água contaminada, ela não mata a sede. Ela pode até parecer mais doce, mas ela está suja. Deixa Deus falar com você agora. O que mudou na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que mudou no seu coração? O que está sendo feito na sua vida? A sua vontade ou a vontade dele? O que você pede para Deus? A sua vontade ou a vontade dele? Jesus nos avisou. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, acerca de muita gente que está me ouvindo, esse povo me honra com seus lábios, adoração, lá na igreja, aleluia, glória a Deus, e fala Jesus, só que tem uma vida podre, tem uma vida mesquinha, tem uma vida invejosa, tem uma vida avarenta, tem uma vida que deprecia todo mundo, que julga todo mundo, evangelho contaminado. É disso que vocês estão se alimentando. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus falou para os fariseus, as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês. E Jesus está dizendo de novo, para de julgar o irmão. Porque tem uma trave no seu olho. Muitas vezes a gente fala do cisco do olho do irmão. Meu, cada um vai dar conta de si para Deus. Vive a tua vida santa, seja você a referência. Para de fazer mimimi, achar pelo em ovo, querer falar mal dos outros. Isso aí não vai mudar a sua vida. Eu sou contra o pecado. Eu vou falar assim. E Jesus falava dos fariseus, hipócritas. Daniel, por que você não disse que é o anticristo? Jesus deu o nome do anticristo? Não deu. Ele deu características, tá? A minha direção, a direção que Deus deu para minha vida é te apontar o caminho. Percorrer o caminho é tua parte. É sua parte. Jesus disse, lança a rede. Jogar a rede é tua parte. Você tem que fazer a sua parte. E aí Deus vai fazer a dele. Esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Né? Ensinamentos que não passam, olha só, longe de mim. É em vão que me adora, em vão que me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ai, não pode maquiagem, não pode cortar o cabelo, não pode piercing, não pode tatuagem. Mas pode falar mal do irmão, né? Pode ver pornografia na internet, pode mentir, pode roubar, pode matar a esperança. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. E Jesus está falando com você hoje. Ouça e entenda. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca o torna impuro. Quando você amaldiçoa alguém, quando você deprecia alguém, quando você desdenha alguém. Então seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvirem isso? E eu sei que muitos líderes vão ficar ofendidos quando escutar isso, porque não gostam, a verdade é amarga, incomoda. E ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Brinca com Deus. Né? Deixa-nos, eles são guias cegos, eles são guias cegos, assim de guia cego no nosso tempo. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco.
Presta atenção quem você está seguindo. Está te anunciando água viva, água limpa ou água contaminada? Valores de Cristo ou valores deformados, né? Presta atenção. Então Pedro pediu-lhes, explica-nos a parábola. Não entendeu, Jesus teve que desenhar. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Vira cocô, né? E as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas que tornam o homem puro. O coração. Quando você deseja o mal, quando você é avarento, quando você é sovina, quando você é orgulhoso, fofoca, intriga, mentira. Pois do coração saem os maus pensamentos. Começa tudo no coração, né, na sua intenção, nas suas emoções, vai para a mente, da mente para a ação. Os homicídios, os adúlteros, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Que novidade. Tudo isso tem nos dias de hoje, né? Essas coisas tornaram o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Eu usar uma tatuagem, um piercing, não usar terno e gravata, não me torna impuro. E quanta gente está lá de terno e gravata, não tem tatuagem, não tem piercing e está na cadeia? Quanta gente de terno e gravata está no congresso te roubando? Quanto pastor de terno e gravata que não tem piercing, não tem tatuagem, né, não escuta músicas do mundo, mas te ensina a mentira e vive e lucra com a mentira. Não é verdade? Pois é, Mateus 15, de 7 a 20. Então, meu irmão, minha irmã, busque fontes limpas. Honrem aqueles que honram a Cristo. Chore junto com eles. Rejeite o que rejeita a Cristo. E afaste da rosa escarnecedores. Purifique a sua vida, porque Jesus está voltando. E sabe o que ele vai fazer com aqueles que mataram o filho, que mataram o herdeiro, que mataram os seus valores, que não obedeceram os seus mandamentos? E o tão simples, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É bom que você não esteja aqui para saber e não caia na ira de Deus. Não vai ter onde se esconder. Não existe um bunker no planeta Terra que vá te proteger disso, tá? Jesus está voltando. Que a gente possa subir com Ele. Eu, você e a noiva santa. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente.